Bom galera, nesse vídeo eu estarei explicando para vocês de forma super detalhada como funciona cada um dos modos de escaneamento do Avast, assim como também estarei ensinando a configurá-los e usá-los de forma completa. Será um tutorial um pouco longo, então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, beleza? Então aqui, como vocês podem ver, existem ao todo 3 opções de escaneamento: escaneamento inteligente, escaneamento completo e outros escaneamentos que falarei mais adiante. O escaneamento inteligente não tem segredo, ele serve para você fazer um escaneamento rápido e inteligente no sistema sem precisar ficar escaneando o disco inteiro. O que diferencia esse escaneamento dos demais é que, além de escanear o PC em busca de vírus, ele também pode procurar por extensões de baixa reputação instaladas nos seus navegadores de internet, pode verificar se existem problemas na rede, se existem problemas de desempenho que possam afetar a performance do Windows, se existe algum programa ou aplicativo vulnerável. Enfim, como o próprio nome já diz, ele faz um escaneamento de forma inteligente. Porém, nem sempre ele irá escanear por tudo isso. Obviamente, isso vai depender dos módulos e complementos que você tiver instalados no seu Avast, e também da forma como você configurou o escaneamento inteligente. Caso você quiser personalizar a forma como ele irá funcionar, basta abrir as configurações do Avast. Daí aqui na guia geral você vai expandir o menu chamado escaneamento inteligente. Daí aqui logo de cara você pode escolher o que você irá querer escanear com ele. Você pode ativar ou desativar o escaneamento padrão de vírus, o que obviamente eu recomendo deixar sempre ligado. Pode ativar ou desativar o escaneamento de programas desatualizados. Pode ativar ou desativar a verificação de problemas de compatibilidade no sistema. E pode ativar ou desativar a procura por dados sigilosos. No caso dessa segunda e quarta opção, elas irão funcionar apenas se você tiver os módulos referentes às duas instalados e ativados dentro das guias de proteção e privacidade do Avast. Já que em escanear vírus, você pode personalizar a forma como esse modo de escaneamento inteligente vai procurar por vírus no seu sistema. Então, clicando aqui, essa janela irá se abrir. Aqui em escaneamentos, você pode dar um nome qualquer para esse escaneamento e fazer um comentário para explicar o que ele faz. Já aqui em itens de escaneamento, você irá escolher nesses menus suspensos quais itens que o escaneamento inteligente irá escanear em busca de vírus no seu computador. Então aqui você pode ver que, por padrão, o escaneamento inteligente irá fazer uma varredura em busca de rootkits, que são tipo vírus que se escondem dentro de processos no Windows, irá escanear os programas iniciados junto do Windows e, por último, irá escanear os módulos carregados na memória RAM. Mas você pode tranquilamente adicionar mais itens à lista para serem escaneados ou alterar os itens já adicionados caso desejar. É só vir aqui no menu suspenso, nessa parte vazia, selecionar o item desejado. Por exemplo, você pode incluir todos os discos conectados no seu computador para que o escaneamento inteligente faça uma varredura em todos eles, o que obviamente não é recomendável de se fazer nesse tipo de escaneamento. Você pode também clicar aqui em procurar e selecionar uma pasta ou unidade específica do Windows Explorer para ser escaneado. Por exemplo, eu posso adicionar a minha partição de backup ao escaneamento inteligente. Assim, toda vez em que eu executá-lo, essa partição será completamente escaneada. Enfim, você pode personalizar essa lista da maneira que desejar, beleza? Por se tratar de um modo de escaneamento que já vem pré-configurado pelo Avast, eu recomendo deixar como está. Pois se você quiser personalizar tudo isso aqui, você pode simplesmente criar um modo de escaneamento separado com as suas próprias configurações, o que eu ensinarei a fazer mais adiante. Aqui embaixo, em tipos de arquivo, você pode configurar o escaneamento inteligente para analisar todos os arquivos dentro da área definida, selecionando escanear todos os arquivos. Por exemplo, se eu selecionar todos os discos em um desses menus suspensos acima, eu posso habilitar o escaneamento de todos os arquivos dentro deles. E aqui embaixo eu posso escolher se quero escanear todo o conteúdo desses arquivos ou se quero escaneá-los reconhecendo cada um deles pelo tipo de extensão que eles tiverem. Então, mais uma vez, por se tratar de um modo de escaneamento inteligente, eu recomendo que você não ative nada disso aqui, pois senão seu escaneamento inteligente ficará muito lento. Já aqui em sensibilidade, você pode ajustar a sensibilidade desse modo de escaneamento do Avast. O primeiro termo que vocês irão se deparar aqui dentro é esse termo chamado heurística. Esse termo é muito comum na grande maioria dos antivírus, e nada mais é do que a forma inteligente e proativa que os antivírus analisam um arquivo no seu computador para saber se ele é um vírus ou não. Por se tratar de um programa de computador, nem sempre essa análise feita pelo antivírus estará correta.
Nesse caso, é muito comum que o Avast enxergue um arquivo como um vírus, quando na verdade se trata de um arquivo inofensivo, ou seja, um falso positivo, um arquivo comum que acaba caindo no pente fino do Avast. Daí aqui nessa barrinha laranja, você irá ajustar justamente esse nível de sensibilidade da heurística. Quanto mais alta você configurá-la, maiores são as chances do Avast detectar falsos positivos no seu computador. E quanto mais baixa você configurá-la, menores serão as chances do Avast detectar falsos positivos. Só que aí ele também pode acabar deixando passar batido um arquivo que realmente pode estar infectado por um vírus. Então, como tudo na vida, deve-se haver um equilíbrio na sensibilidade da heurística do Avast. Tanto é que isso é verdade que, por padrão, ela já vem configurada de maneira equilibrada no Avast. Então eu só recomendo aumentar o nível da sensibilidade da heurística se você utilizar o Avast num ambiente altamente crítico, onde você trabalha ali o tempo todo com informações sigilosas ou coisas do tipo. No mais, recomendo que deixe essa configuração exatamente como está. Essa opção chamada utilizar emulação de código, quando habilitada, faz com que o Avast descompacte e teste um malware suspeito em um ambiente emulado, onde o arquivo não consegue causar nenhum dano ao seu PC. Aqui no caso do escaneamento inteligente é bom deixar essa opção assim como está, desmarcada mesmo, pois se você habilitá-la, só vai fazer com que o escaneamento inteligente fique bem mais lento. E você não quer que isso aconteça, afinal de contas é um escaneamento inteligente, que deve ser eficiente e rápido ao mesmo tempo. Marcando a caixa verificar todo o arquivo, você força o Avast a verificar os arquivos por inteiro, ao invés de verificar apenas aquelas partes que geralmente são afetadas por algum vírus, pois nem sempre um vírus ele afeta o arquivo por inteiro, ele pode afetar apenas uma pequena parte dele. Então essa opção aqui é igual à opção anterior, marcando ela, o escaneamento ficará bem mais lento, só que será mais detalhado. É muito comum no Windows, quando você baixa e instala um programa qualquer, ele instalar junto com ele outros programas indesejados na sua máquina. Isso é muito comum quando você baixa um programa através daqueles assistentes de downloads cheio de propaganda, tipo aqueles que tem no site do Baixa Aqui e vários outros. Esses programas são chamados de programas potencialmente indesejáveis. E marcando essa caixa, você habilita o escaneamento deles. Então, como vocês podem ver, essa caixa já vem marcada por padrão nesse modo de escaneamento. E obviamente minha recomendação é que você deixe assim mesmo como está, marcada, beleza? Marcando a caixa acompanhar atalhos durante o escaneamento, você permite que o Avast fique de olho em outros arquivos que estão sendo usados pelo arquivo que está sendo atualmente escaneado. Dessa forma, o Avast pode verificar se o outro arquivo se trata de algum vírus. Como vocês podem ver, essa opção também já vem marcada por padrão e vocês irão deixá-la assim, beleza? Aqui na guia Arquivos Compactados, você seleciona nessa lista quais formatos de arquivos compactados o Avast deve extrair durante o escaneamento inteligente. Aqui, como vocês podem ver, só vem alguns formatos de arquivos na lista marcados para serem escaneados, pois esses são os únicos que oferecem algum tipo de perigo para o sistema, mesmo estando compactados, pois eles são capazes de se auto-extraírem e se executarem sozinho. Já o resto aqui não precisa marcar para serem extraídos durante o escaneamento, pois são formatos de arquivos compactados que não oferecem nenhum perigo a não ser após serem extraídos pelo usuário. Um grande exemplo são os arquivos compactados no formato zip ou RAR. Caso eles forem algum vírus, eles vão ficar lá na deles, de boa, e só representarão algum perigo após eles serem extraídos. Então recomendo deixar essa lista assim como está mesmo, sem alterá-la em nada. Aqui em ações, você irá escolher quais ações o Avast irá tomar caso o escaneamento inteligente detectar algum vírus ou algum programa potencialmente indesejado. Aqui nessa parte de baixo se refere a arquivos infectados que estejam compactados, então você pode escolher uma dessas três opções. Você pode configurar o Avast para remover somente o arquivo infectado, mas sem apagar todo o arquivo compactado. Daí, se isso não der certo, o Avast não faz nada. Você pode configurá-lo para fazer a mesma coisa que na opção anterior, só que caso o arquivo infectado não puder ser removido sozinho, o Avast vai apagar o arquivo compactado completamente. E por último, você pode configurar o Avast para sempre remover o arquivo compactado de forma completa, ao invés de tentar remover apenas o arquivo infectado dentro dele. Daí, marcando essa caixa aqui de cima, você força o Avast a completar a limpeza do arquivo infectado apenas após reiniciar o computador, caso isso for necessário. Já marcando essa primeira caixa logo aqui em cima, vai aparecer essas três guias adicionais. Na guia Vírus, você irá escolher qual ação o Avast irá tomar caso o escaneamento inteligente encontrar um vírus no seu computador. Então aqui nessa lista, você pode configurá-lo para realizar uma dessas 5 ações. Escolhendo corrigir automaticamente, o Avast vai tentar reparar o arquivo, daí se isso não der certo, ele simplesmente move o arquivo para a quarentena. Daí se isso também não der certo, ele exclui o arquivo, tudo isso de forma automática.
Escolhendo mover para a quarentena, o Avast vai enviar o arquivo diretamente para a quarentena, onde ele ficará isolado sem poder infectar o seu sistema. Escolhendo reparar, o Avast irá tentar remover apenas a parte infectada do arquivo, caso esse mesmo arquivo estiver parcialmente infectado. Daí, caso o Avast não conseguir reparar o arquivo infectado, ele irá te avisar e perguntar o que você irá querer fazer com ele. Escolhendo excluir, o arquivo infectado será removido permanentemente do seu computador. E por último, escolhendo nenhuma ação, obviamente o Avast simplesmente não faz nada, a não ser te avisar que algum arquivo suspeito foi detectado. Com exceção da última opção, todas as demais permitem que você possa escolher uma segunda e uma terceira ação caso a primeira falhar. Então você pode, por exemplo, configurar o Avast para tentar reparar o arquivo infectado, daí se isso falhar, você pode configurá-lo para tentar apagar o arquivo, e se isso também falhar, você pode configurar o Avast para mover o arquivo para a quarentena. Aqui na guia PUP, que se refere a programas potencialmente indesejáveis, e a guia suspeito, você pode estar fazendo exatamente a mesma coisa que na guia vírus. Então você pode ir brincando com isso aqui, caso você quiser personalizar o escaneamento inteligente. Se você quiser fazer tudo isso manualmente, logo após o fim do escaneamento inteligente, é só desmarcar essa caixa. Já aqui na guia desempenho, você configura o desempenho do escaneamento inteligente no Avast. Aqui em prioridade, quanto mais alta você configurar essa barrinha, mais rápido será executado o escaneamento inteligente. Só que também o Avast irá usar mais recursos do sistema. Como o escaneamento inteligente não se executa automaticamente, você pode tranquilamente colocar essa barrinha no máximo, caso você quiser que ele rode mais rápido. Eu prefiro deixar com 2 barrinhas mesmo, mas aí fica ao seu critério. Marcando a caixa aumentar a velocidade de escaneamento utilizando o pré-escaneamento permanente, você permite que o Avast verifique se alguns dos arquivos escaneados já foram escaneados antes. Daí todos aqueles que já foram marcados como seguros serão pulados e não serão escaneados novamente. Dessa forma o escaneamento fica muito mais rápido. Só que nesse caso o Avast vai pular os arquivos que já foram escaneados e marcados como seguro enquanto você não atualizar as definições de vírus ou reiniciar o seu PC. Se as definições de vírus do Avast forem atualizadas, ou o PC for reiniciado e você efetuar o escaneamento inteligente novamente, ele irá escanear os mesmos arquivos novamente. Marcando a caixa armazenar informações sobre os arquivos escaneados no pré-escaneamento permanente, você força o Avast a armazenar os dados dos arquivos verificados e marcados como seguros no seu disco rígido ou no seu drive SSD. Dessa forma, no próximo escaneamento, o Avast vai ler esses dados salvos e vai saber se algum dos arquivos sendo escaneados já foram escaneados anteriormente, e vai pular todos eles. No caso da primeira opção acima, o Avast também salva esses dados, só que ele salva na memória RAM. Já marcando essa opção, os dados serão salvos no disco de forma permanente. Então tanto faz se você atualizar as definições de vírus do Avast, ou reiniciar ou desligar o seu computador, eles vão continuar lá no seu disco de forma intacta. Só que além dessa segunda opção deixar o escaneamento muito mais lento, você acaba correndo um risco a mais, pois se um arquivo não tiver sido infectado antes, mas tiver sido infectado depois de ter sido marcado como seguro, você ficará sem saber, pois o Avast irá pular esse arquivo durante o escaneamento. Então sempre deixe essa caixa desmarcada nesse modo de escaneamento inteligente, beleza? Já aqui embaixo, marcando essa caixa para acelerar o escaneamento lendo os arquivos na mesma ordem que são armazenados no disco, você diz para o Avast escanear os arquivos na ordem que eles são armazenados no seu disco rígido ou no seu drive SSD, tanto faz, ao invés de escaneá-los na ordem que eles estão organizados pelo sistema de arquivos do Windows. Pois se você for escanear pela forma como eles estão organizados pelo sistema de arquivos, isso vai fazer o escaneamento demorar muito, então deixe sempre essa caixa marcada, beleza? Já aqui na guia relatório, você pode configurar o Avast para gerar um relatório após o escaneamento ser finalizado. Isso aqui pode ser útil quando você quer, por exemplo, entrar em contato com o suporte do Avast para resolver algum problema com seu antivírus ou seu computador, pois geralmente eles pedem para que o usuário crie um relatório a respeito do escaneamento. Então primeiramente você marca essa caixa para habilitar essa função, daí aqui você digita um nome qualquer para o relatório, escolhe o formato dele, que pode ser ANSI, Unicode ou XML, daí caso um relatório já existir no computador, você pode escolher se quer que o Avast crie mais outro separado ou sobrescreva o relatório já existente. Daí aqui embaixo você marca a caixa dos itens que deseja incluir no relatório. Os únicos itens que são os mais importantes no relatório do Avast e que você deve sempre deixar marcado são esses dois aqui de cima. Esses de baixo são opcionais. No caso dessa opção de erros leves, se refere a arquivos que não puderam ser escaneados pois estavam sendo usados no momento da varredura. Então você escolhe se quer marcar ela ou não, é opcional.
A opção itens OK se refere a arquivos que foram escaneados, mas que foram marcados como limpos ou seguros. Então, obviamente, deixe essa opção desmarcada, senão o relatório pode ficar muito grande. Já a opção itens pulados se refere a arquivos ou áreas do sistema onde não foi realizado nenhum escaneamento. Aqui na guia exclusões, você pode escolher um arquivo, pasta ou unidade do disco para não ser verificado durante o escaneamento que você está configurando no momento, que no nosso caso é o escaneamento inteligente. Então, para adicionar uma pasta ou unidade do disco, é só clicar aqui em procurar, escolher o local ou pasta desejado, por exemplo a pasta Downloads, e dar OK. Daí, caso você quiser adicionar outra pasta ou unidade do disco ou exclusão, é só clicar em acrescentar e adicionar mais uma pasta ou uma unidade do seu disco e assim sucessivamente. Agora, se você quiser adicionar uma extensão de arquivo ou exclusão, já é um pouco diferente. Você irá precisar digitar o nome da extensão entre asterísticos. Por exemplo, vamos supor que você queira que o Avast ignore o escaneamento de músicas no formato MP3. Então, para isso, você simplesmente digita *.mp3 asterisco novamente. Simples assim. Já se você quiser adicionar um arquivo específico à lista de exclusão, basta você digitar interrogação, barra invertida, seguido do nome do arquivo e sua extensão. Por exemplo, vamos supor que eu queira adicionar o arquivo executável do Firefox à exclusão do Avast. Então eu digito interrogação, barra invertida, firefox.exe. Beleza? Lembrando que aqui é só um exemplo, tá? Você pode digitar o nome da extensão do arquivo que você quiser. Enfim, galera, essas são todas as opções que você tem disponível para personalizar dentro do escaneamento inteligente do Avast. Então, após realizar todas as mudanças desejadas, é só dar OK e fechar a janela. Já o escaneamento completo, como o próprio nome já diz, vai fazer um escaneamento completo no seu sistema, verificando absolutamente todas as pastas e arquivos do disco para ver se estão infectados por algum tipo de vírus. Se você está instalando um antivírus pela primeira vez na sua máquina, é de suma importância que você rode um escaneamento completo no sistema para ter certeza absoluta de que não existe nenhum vírus instalado no seu computador. Esse modo de escaneamento pode demorar muito dependendo da velocidade e do tamanho do seu disco. Mais uma vez ou outra é sempre bom executá-lo. Daí, se você quiser personalizar o modo de escaneamento completo, é só clicar nessa engrenagem. Daí aqui dentro, como vocês podem ver, vocês podem configurar exatamente as mesmas coisas que você configura nas opções do escaneamento inteligente. A única diferença é que no modo de escaneamento completo, você pode agendar a execução automática dele. Então, primeiramente, você marca essa caixa. Daí aqui em tipo de agendamento, você escolhe a frequência desejada do agendamento. Por exemplo, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês e assim por diante. Daí aqui embaixo em agendar, você especifica um horário e um dia da semana para que o escaneamento completo entre em execução. Já essas opções adicionais aqui em cima se referem a notebooks. Então, se você usa um notebook e quer agendar um escaneamento no Avast, você pode estar marcando essas duas opções, de modo que nenhum escaneamento seja feito enquanto o notebook estiver no modo bateria. Dessa forma, o escaneamento será feito apenas quando você estiver carregando a bateria do seu notebook. Já marcando essa terceira caixa, você configura o Avast para desligar o computador ou notebook após o escaneamento agendado finalizar, beleza? Então, após finalizar todas as configurações, é só dar OK para salvar. Clicando aqui em outros escaneamentos, você tem esses 4 modos de escaneamentos adicionais. O escaneamento rápido serve para você executar um escaneamento só que nas áreas do seu computador que estão mais sujeitas à infecção por vírus. Embora o nome seja escaneamento rápido, ele só é rápido em relação ao escaneamento completo, pois é um modo de escaneamento que demora um pouco também, dependendo do tamanho do seu disco. Já o escaneamento de USB e DVD, como o próprio nome já diz, serve para você fazer um escaneamento num dispositivo conectado na porta USB, como um pendrive, por exemplo, ou um HD externo, ou se não um DVD ou um CD que você inseriu no seu leitor de disco. Já o modo de escaneamento de pastas serve para você escanear pastas específicas do Windows Explorer ou também unidades do seu disco. Então é só marcar aqui na lista as pastas e as unidades que deseja escanear e dar OK. Já o escaneamento de boot serve para o Avast escanear o seu computador durante o boot, de modo a tentar identificar algum malware ou vírus oculto que tenha se instalado no setor de boot do sistema. Nesse modo de escaneamento, o drive do sistema e todos os programas iniciados junto do Windows são escaneados e todos os arquivos compactados encontrados são descompactados automaticamente. Em todos esses modos de escaneamento que eu mencionei, você pode clicar na engrenagem e personalizar exatamente da mesma forma como você personalizou o escaneamento
escaneamento inteligente. Os menus são exatamente os mesmos. Só o escaneamento de boot que é um pouco diferente, mas também não tem nenhum segredo. Então aqui nele você escolhe os itens a serem escaneados durante a inicialização do sistema, configura a sensibilidade do escaneamento, escolhe se quer escanear programas potencialmente desejáveis e se quer descompactar as pastas dos arquivos que estiverem compactadas. Daí aqui nesse menu suspenso você escolhe uma ação que o Avast irá tomar de forma automática caso algum vírus ou malware for detectado. Caso você quiser, você pode também criar um modo de escaneamento totalmente personalizado de acordo com as suas próprias preferências. Basta clicar aqui em escaneamento personalizado, dar um nome qualquer para ele, escrever um comentário sugestivo para poder identificar esse modo de escaneamento e configurar cada uma de suas opções exatamente da mesma forma que ensinei na parte do escaneamento inteligente. Só que como aqui se trata de um escaneamento personalizado, você pode mexer à vontade em todas as configurações e ser um pouco mais agressivo, digamos assim. Por exemplo, você pode colocar a sensibilidade da heurística no máximo e testar para ver como o Avast reage durante o escaneamento. Beleza, galera? Então essas são todas as formas que você pode usar para estar escaneando o seu sistema em busca de arquivos maliciosos. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse vídeo, pois é um pouco de trabalho para fazer. Se aprendeu, deixe o like para ajudar, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, pois me ajuda muito, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo capítulo dessa série de tutoriais para o Avast.